E quando a espiritualidade mais baixa não quer que avancemos, não quer que progridamos. É este o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo-me José Manuel e neste vídeo vou falar um pouco sobre a situação em que a espiritualidade mais baixa não quer que nós avancemos. Segundo a doutrina espírita, existem, na verdade, influências espirituais negativas, ou seja, são espíritos inferiores. Podem ser obsessores, podem ser simplesmente pertencer à categoria de espiritualidade mais baixa, que podem, de alguma forma, tentar também impedir que nós avancemos moralmente, emocionalmente e espiritualmente. É importante perder um pouco de tempo a pensar nisto, porque se existe uma espiritualidade mais baixa, ou seja, uma espiritualidade que tem um nível de vibração mais baixo, poderá ser bem mais baixo que o nosso, e então essa espiritualidade tudo fará para que nós não consigamos andar em frente. É como se fosse uma pessoa que nós conhecemos do nosso trabalho, um nosso amigo, quantas vezes isso já não aconteceu, de que não quer que nós avancemos, ou seja, ele ou ela não avança e não quer que nós avancemos. Mas, na verdade, quem são esses espíritos mais baixos? Segundo o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, esses espíritos não são demónios, eles não são criados, eles não foram criados para o mal, mas são almas humanas que ainda são muito ignorantes. Elas muitas vezes estão presas ao egoísmo, elas estão presas também à inveja, ao orgulho e a desejos materiais. Na verdade, eles são irmãos nossos também, embora estejam num diferente estágio, perdão, de aprendizado. Ou seja, às vezes eles também podem permanecer ligados aqui à crosta, à terra, por uma afinidade vibratória ou sentimentos de rancor ou vingança. E esse tipo de sentimentos faz com que eles continuem a estar aqui e nos provoquem e tenham de alguma forma vontade que nós também não avancemos num progresso que é comum a todos, cada um, claro, com a sua velocidade. Mas podemos também nos fazer a seguinte questão: porque é que eles tentam nos impedir de avançar? Bem, temos que pensar que estes espíritos, eles agem por sintonia, ou seja, eles aproximam-se de nós quando as nossas vibrações, por exemplo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes se tornam compatíveis com as deles. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós temos a nossa vibração alta, nós atraímos vibrações altas, mas quando a nossa vibração está mais baixa, nós abrimos porta para que todos os irmãos com esse nível de vibração se cheguem a nós. Na prática, é como se abríssemos a porta a qualquer um. Não nos podemos esquecer que eles, na prática, não têm um poder real sobre nós. Eles simplesmente influenciam as nossas atitudes. Isto porquê? Porque nós também lhe abrimos a porta. Ora, se nós abrimos a porta da nossa casa sem fazer alguma seleção de quem entra, sempre corremos o risco de entrarem pessoas que nós não queremos. E da mesma forma funciona com a espiritualidade. Ou seja, se nós temos uma vibração mais baixa, nós vamos então permitir essa entrada, essa aproximação. Agora, como é que nós podemos nos aperceber de que essa situação está a acontecer? Reparem, muitas vezes nós temos, por exemplo, estou-me a lembrar agora de pensamentos negativos repetitivos, ou seja, eu digo muitas vezes eu não sou capaz, não vale a pena, ninguém me entende. Ora, se eu tenho esse tipo de pensamento negativo, esse pensamento pode não ser meu. Também tenho, às vezes, sensações de desânimo ou de cansaço sem causa aparente, ou seja, de um momento para o outro eu estava bem e
comecei, a partir de um determinado dia, a sentir-me mais desanimado, mais cansado. É importante orar e vigiar, estar sempre atento. Mas também pode haver uma situação em que eu estou, parece que de um momento para o outro me vejo sempre num conflito, numa desarmonia constante em relação ao ambiente. Eu não me sinto bem e quanto mais mal eu me sinto, parece que mais tudo à volta fica pior. E também pode haver situações em que eu sinto resistência a fazer coisas que me podem fazer bem, como por exemplo a orar, como por exemplo a estudar, como por exemplo perdoar. Ou seja, eu sinto que eu deveria fazer ter determinadas atitudes, mas eu sinto resistência a isso. Isso também pode ser realmente uma influência negativa. Apesar de nós vivemos numa situação em que podemos todos estar à mercê de espíritos mais baixos, com uma vibração mais baixa, temos que entender que não é um castigo, é simplesmente uma prova educativa. Isto porque se eu estiver atento, se eu estiver vigilante, com mais facilidade eu consigo criar uma barreira à minha volta. Podem-me dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Temos que começar por ouvir aquilo que dizemos. Se eu ultimamente estou a dizer muito repetitivamente, por exemplo, que eu não consigo, talvez eu mude a frequência, mudar. Eu vou tentar e talvez consiga. Mas às vezes também é verdade que, por mais que tentamos, e nós dizemos muito, eu estou farto de tentar e parece que não consigo. Então podemos recorrer também à oração, fazer uma oração sincera, ao acordar, agradecer a oportunidade de mais um dia, de poder estar vivo para poder trabalhar, para poder ajudar os outros. É muito importante também fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, como já vos tinha dito, acaba por ser uma forma de pedir à espiritualidade que proteja o nosso lar e todos aqueles que lá vivem. E também algo que é muito importante, praticar o bem. Os nossos irmãos inferiores não querem que pratiquemos o bem. Ora, se nós estamos a contrariá-los, estamos também a criar uma barreira a nível do nosso espírito que vai fazer também com que, de alguma forma, estejamos protegidos também da influência deles. Apesar de nós termos essa possibilidade de haver sempre essa possibilidade de sermos rodeados de espíritos inferiores, é importante também não esquecer que espíritos bons, espíritos amigos estão sempre connosco. Portanto, esta batalha não é só nossa contra eles, espíritos inferiores. Nós temos sempre o nosso anjo da guarda e temos outros espíritos queridos e dentes queridos nossos, os familiares que já estão no plano espiritual e que estão sempre a ajudar-nos. Portanto, nessa altura temos que nos lembrar que a luta não é só nossa, temos sempre irmãos que nos estão a ajudar. Isso é muito importante porque também afasta de alguma forma esses irmãos com uma vibração menor, mas que são também irmãos nossos. E se pudermos fazer aqui uma pequena síntese também para vos ajudar, a espiritualidade inferior, eles tentam influenciar, mas só conseguem influenciar-nos, só nos conseguem atingir se estivermos em sintonia. Ou seja, se nós vibrarmos a um nível superior a eles, eles não conseguem chegar. E essas influências todas que vêm são provas educativas para nós podermos de alguma forma também aprender. E como antídoto é importante a prece, é importante o estudo e acima de tudo é importante a vigilância dos pensamentos e não esquecer também o Evangelho no lar, amigos. Mais uma vez agradeço a vossa presença aqui, mais este vídeo, todo o vosso apoio que vocês nos dão. Obrigado pelas sugestões de temas, obrigado pelos vossos comentários. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar no comentário do vídeo aqui no YouTube que eu respondo. Se tiverem alguma dúvida assim mais pessoal, também podem entrar em contacto connosco que nós ajudamos. Se puderem partilhar este vídeo, se puderem colocar um gosto, são sempre atos de caridade. Nós temos que pensar sempre também nos outros e, acima de tudo, vamos continuar nesta luta, independentemente de estarmos uns dias piores, outros dias melhores. É uma luta, é uma escola e nós estamos aqui todos para nos ajudar. Muito obrigado, amigos, e até à próxima.